Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos continuar agora com o nosso curso de C# direcionado a Visual Studio 2012. Na última aula, nós estudamos o comando FOREACH, onde utilizávamos uma coleção de informações para realizar essa iteração juntamente com o código-fonte. Na aula de hoje a gente continua um assunto que é consequência desse assunto que a gente vem assistindo nas aulas, né? Eu tenho tentado sempre colocar para vocês esses assuntos em consequência para que eles possam fazer sentido e que o aprendizado de vocês possa também fazer sentido durante esse tempo em que vocês estão assistindo essas aulas, certo? Nós vamos estudar hoje os Anonymous Types. Os Anonymous Types, eles são uma forma de encapsular propriedades. Os Anonymous Types, eles não servem somente para isso. Eles também são utilizados e muito utilizados dentro do C# na linguagem LINQ. A linguagem LINQ, na realidade, ela é uma linguagem como se fosse uma linguagem de SQL, para quem entende de banco de dados, uma linguagem de busca de informações, uma linguagem de seleção de informações, e essa linguagem ela utiliza então esses Anonymous Types para buscar esses valores, certo? Os Anonymous Types, digamos assim, numa referência bem simplória, eles lembram muito a forma de declaração de variáveis que nós tínhamos em linguagens um pouquinho mais antigas como o VB e o ASP 3.0. Então, se algum de vocês tiver um pouco de experiência nisso, vai entender que eu tenho uma certa liberdade para tratar dessas informações. É claro que essa informação que eu estou passando para vocês ela não é nada formal. Ela simplesmente é uma realidade, ou seja, os Anonymous Types eles abrem essa tipificação para que eu não precise ter todas as informações fortemente tipadas, que é o caso que eu tenho e que acontece normalmente em C#, né? Mas se bem usados, os Anonymous Types funcionam muito bem e possuem boa performance, certo? Na prática, os Anonymous Types, a principal utilidade deles é eu ter uma forma de encapsular valores, diversos valores dentro de um objeto sem ter que tipificá-lo. Ou seja, sem eu ter que determinar um tipo de variável que eu vou utilizar. Se vocês se lembrarem do ArrayList, ele trabalha de uma forma um tanto quanto parecida. Se bem que o ArrayList ele é muito mais relativo a um object do que esse caso aqui em que ele respeita os tipos que estão sendo inseridos. Certo? O Anonymous Type ele possui uma sintaxe onde eu tenho uma declaração de um tipo var, né? Ou seja, uma variável genérica, certo? Eu determino um nome para ela, certo? Valores, e eu simplesmente posso atribuir esses valores dentro desse Anonymous Type com a cláusula new, né? E o new, eu colocando entre chaves os valores. Aqui eu posso colocar os valores idade igual a 18, nome igual Luiz, certo? Poderia colocar quantos valores eu desejasse aqui. Isso para quem programa com linguagens como C ou como Java, na primeira vista estranha um pouco, né, esses Anonymous Types, porque na realidade eles são uma forma de liberar, né, uma liberdade dentro de uma linguagem fortemente tipada. Inclusive existem muitas correntes de discussão. É muito fácil entrar num fórum de C#, por exemplo, e ver alguém reclamando desses Anonymous Types aí, né, que é uma barbaridade, não pode, não sei o que. Mas enfim, é um recurso que nós estamos colocando para vocês aqui. Que eles existem, é um recurso que existe e que vocês vão utilizar bastante quando vocês forem estudar esta linguagem de programação que eu referenciei anteriormente, chamada LINQ, que eu estou escrevendo aqui apenas para vocês terem essa informação. O LINQ utiliza muitos Anonymous Types e também ele trabalha com definições. Na realidade, os Anonymous Types eles servem para pegar essas informações e guardar essas informações dentro de coleções tipificadas, né? E que eu não precise ter uma declaração formal para essas informações, certo? Dado isso,
Se você não entendeu, escute de novo a gravação, porque é justamente esse conceito que eu estou passando. Tendo isso em mãos, algumas questões devem ficar bem claras bem no início do curso agora. Como o C# ele é uma linguagem fortemente tipada, o que eu quero dizer com isso? Vocês viram a última aula quando eu trabalhei com o ArrayList, né? E depois trabalhei com o array tipado, de um tipo específico. Aqui, como eu não tenho essa tipificação, eu posso ter algumas dificuldades para lidar com essas informações nesse formato. Ele consegue reconhecer que essa idade 18 é um int, né, um inteiro, e que esse nome aqui ele é uma string. Só que, para alguns momentos do meu software que eu vá utilizar isso pode ser um pouco complicado. Então, guarde na cabeça agora que os anonymous types eles são uma forma de liberdade dentro do código, certo? Eles fornecem uma liberdade dentro do código, mas que essa liberdade ela tem que ser regrada, eu tenho que saber quando eu vou utilizar. E aí vocês vão me perguntar, quando eu vou utilizar essas informações? Tenha paciência, isso vai aparecer na hora correta. Apenas entenda que numa linguagem fortemente tipada, eu não colocar um tipo e dizer que isso aqui é um tipo anônimo, isso pode ser um problema. Veja bem, ele consegue reconhecer dentro desse anonymous type que eu tenho uma idade sendo declarada como um inteiro, ele já reconhece, e uma string declarando o nome. Assim como se eu colocasse 20 itens aqui, ele conseguiria reconhecer essas informações para mim, certo? Os anonymous types seguem a sintaxe conhecida do C#. Então, se eu desejar declarar um array, digamos assim, de vários nomes com várias idades, eu posso fazer isso, certo? Como ficaria a sintaxe? Fica um pouquinho complicada de entender na primeira via, mas vou tentar inserir aqui da maneira mais fácil possível. Eu declaro o new com os colchetes, abro chaves entre as informações, certo? Com o new separando por vírgula os nomes e as idades. Então eu coloco mais um new dessa forma. Eu tenho aqui uma hierarquia, né, ocorrendo dessas informações e eu tenho uma declaração aqui de um array com essas informações referidas, certo? Um recurso bem interessante que a gente tem que sempre levar em consideração e sempre fazer é o breakpoint, né? Ou seja, colocar o breakpoint no código e verificar o que em tempo de desenvolvimento aquelas informações estão me passando. Então eu passo o mouse em cima aqui dos valores, ele vai reconhecer que é um anonymous type com um int e uma string, certo? 2 valores, e vai ter as informações ali à minha disposição. Você vai ver na medida que for aprendendo a linguagem de programação mesmo, que é um recurso bem interessante e que nos traz uma série de benefícios para alguns tipos de utilização, principalmente quando eu estiver lidando com aquilo que eu falei antes, que são as linguagens de persistência, né? Onde eu tenho o framework de persistência, ou seja, eu tenho uma camada no meu sistema que faz comunicação com o banco de dados. Vocês vão ouvir falar muito disso, e é por isso que eu estou falando isso no começo do curso mesmo, para vocês acostumarem-se com os termos já que vocês vão ouvir nas pesquisas que vocês tiverem. E caso tenham dúvidas, pode mandar um e-mail que eu ajudo vocês a entender esse conceito. Mas pensando então nessa coleção desse Anonymous Types que eu declarei aqui, e se eu quisesse voltar naquele exemplo que eu tive na última aula, em que eu fazia um for each para pegar os valores que estavam contidos dentro dessa minha coleção, funciona isso? Claro que funciona. Ele é um Anonymous Type, mas ele consegue obter em tempo de execução essas informações. Então eu tenho a variável aqui com essa informação. Eu vou usar aqui o var, porque ele é um Anonymous Type. Sempre quando eu tenho Anonymous Type, eu tenho o var. Posso deixar item aqui dentro da collection, que é valores. Certo? Essa é a minha collection valores. O item vai conter essas propriedades como um Anonymous Type. Entenderam? Então ele consegue reconhecer essas informações aqui e
trazer essas informações para a tela. Vamos fazer isso então, vamos colocar essas informações na tela. Vamos lá, fazer um write-line, bem como eu fiz da outra vez na última aula, só que aqui num exemplo diferente, né? Aí fica item.idade. Estou colocando um toString mais para vocês se acostumarem que vai ter essa conversão necessária no futuro. E aqui eu vou ter também o nome, né? Pessoal, esse exemplo que eu estou passando para vocês aqui, ele é um exemplo bem para aprender a utilizar, bem didático. É lógico que não tem muito sentido eu ter um anonymous type e eu estar tipando as propriedades dele aqui embaixo, né? Porque isso aqui, o anonymous type, ele serve justamente para ser algo bem maleável. Então, não faz muito sentido ser dessa forma. Eu só estou colocando aqui desse jeito nessa aula para que vocês tenham um entendimento de como funciona e que essas propriedades elas estão disponíveis para mim. Vou deixar uma linha como eu deixei no outro exemplo. Pronto, executo. Estão aí as informações na tela, certo? Ou seja, eu tenho um exemplo bem parecido com o que eu coloquei na última aula, aqui à disposição. Os anonymous types têm algumas características que precisam ser levadas em consideração. Uma delas é o seguinte, eu não posso anular esses valores, ou seja, eu preciso declará-los, certo? Ele tem problemas com relação a isso. O que seria anular? Por exemplo, se eu tenho uma variável int i e eu defino que essa variável vai ser nula, certo? Dessa forma aqui, eu estou dizendo que essa variável não vai possuir um valor atribuído. Vocês viram que já apareceu um erro aqui no código, certo? Acontece isso? Por que acontece isso? Porque eu preciso, quando eu faço uma declaração de uma variável, definir que ela vai possuir um valor atribuído, ou seja, que ela vai possuir um valor definido. Para que eu possa anular uma dessas variáveis, é necessário que eu utilize um recurso de poder anular, é um nullable que a gente chama, né? Ou seja, eu vou transformar essa sintaxe aqui com um ponto de interrogação na frente do tipo, certo? Dizendo que ela vai receber um valor nulo. Essa é a única forma que nós temos em C# de fazer com que essa informação seja nula. O que acontece? Eu tenho outros tipos, como por exemplo o tipo string, da classe string, que eu posso anular. Ele é um tipo anulável, ou seja, ele marca em verde aqui dizendo que não foi usada ainda a variável, mas que é possível ser anulada. Os tipos numéricos, as estruturas numéricas, não têm esta permissividade, ou seja, quando eu defino que ela é declarada, ela precisa de um valor, a não ser que ela receba essa sintaxe aqui desse ponto de interrogação na frente do tipo, que determina que ela é do tipo nullable, certo? Que ela é do tipo anulável. Já a string não precisa dessa sintaxe, porque ela tem na sua natureza essa informação e ela respeita essa informação, certo? Essa informação eu passei agora para vocês com relação aos nullables, porque vocês tendem a utilizá-lo, tendem a ter essa sintaxe com bastante frequência, e vocês vão ver isso acontecer. Bom, pessoal, nessas informações dessas últimas aulas, ou seja, desse conteúdo que nós passamos, ele é bastante importante e eu recomendo que vocês revisem essas aulas, essas últimas 3 aulas pelo menos, mais algumas vezes.
porque elas servem de início, elas servem de trampolim para os conteúdos que virão logo a seguir, certo? Então, revisem esses conteúdos e eu desejo a vocês boa sorte. A gente se encontra na próxima aula. Obrigado e até logo. Valeu!